Então vamos lá. Pai, eu quero te pedir em nome de Jesus que a exposição da tua palavra, que o teu Santo Espírito esteja nesse local, que o Senhor abra as mentes, os corações. Repreendemos em nome de Jesus toda ação de Satanás que venha roubar da mente dos meus irmãos tudo aquilo que a palavra tem para dar a eles. Usa minha boca, usa minha mente, e que eu possa ser um instrumento aqui agora para abençoar os meus irmãos. É o que eu te peço em nome de Jesus. Existe alguns vocabulários básicos que a gente vai ver lá na próxima aula, tá? Que é doutrina, dogma, sacramentos. Eu vou explicar um monte de coisa. Que o ponto que a gente vai entrar é 1 Coríntios lá. Aquela coisa que a gente... Isso aqui, quer ver? Ó? Eu vou explicar um monte de coisa. A próxima pregação eu vou trazer esses pontos para você, tá? Lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, a partir do 17, tem isso aqui. Isso, porém, vos prescrevo. Não vos louvo porquanto vós ajuntais, não para o melhor, e sim para o pior. Tá? A base da pregação é isso. Porque antes de tudo estou informado a haver divisão entre vós quando vos reunis na igreja. E eu em parte o creio, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós. Até mesmo para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, na ceia do Senhor, que comeis, porque ao comeis cada um tomando antecipadamente a sua própria ceia, e a quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. E aí eu vou explicar tecnicamente o que é isso. Hoje eu vou dar só uma luz. Existia na época do início da igreja, tá? Eu estou falando da igreja que Paulo está vivo, Apolo está vivo, Pedro está vivo. Tinha uma festa chamada festa do ágape, festa do amor. Essa festa tinha. Como que era essa festa? A gente vai ver isso detalhadamente domingo que vem. Um dia primeiro da semana. Eles reuniam num local, não era nas casas, e cada um levava comida, bebida. E num determinado momento lá, o pastor, ele pegava o pão e o vinho e fazia aquilo que Cristo falou. Fazer esse memória de mim. Ele vai partir o pão, esse é meu corpo. Ele vai pegar o cálice, né? Ele faz semelhantemente. Peguei o cálice, falei, esse é o meu sangue. Vai ter isso dentro dessas festas. Porém, essa igreja, quem fundou essa igreja? Corinto, Paulo. Ele é o cara que fundou a igreja. E a igreja está com muitos problemas. Interessante que Paulo monta uma igreja, a igreja tinha tanto problema nessa igreja, que tinha um cara que estava pegando a mulher do pai. Nesse nível. Aí, quem que é o melhor pastor? Eu ou Paulo? Depende, né? Porque até agora aqui ninguém pegou a sogra. Então assim, tem coisa que está fora do alcance do pastor. Não é verdade? Já teve um momento aqui da igreja de uma moça que está com 2 homens ao mesmo tempo e tendo relações sexuais e tudo. E eu não sou culpado disso não, cara. Já teve coisas aqui nessa igreja que era mais um culto a Baco do que a Deus. Eu não sabia. O pai, vocês para mim são filhos, eu sou pai. O pai, você não confessa as merdas pro pai. Você fala pro amigo, não é verdade? Quando você fazia as coisas erradas lá na escola, você contava pro seu pai, sua mãe, não, você contava para quem? Pro seu amigo. Então assim, a minha relação com você não é de amigo. A minha relação com você é de pai. E geralmente o pai é o último a saber das coisas. Né? Então, essa festa lá dava esse problema. E aí, gente, uma das coisas que são importantíssimas para a gente ter informação correta das coisas é quando se tem um problema. É verdade? Na medida que teve o problema, o Paulo vai explicar como tem que se fazer. Então, um problema, às vezes, é bom. Porque o problema, ele traz a necessidade de trazer uma explicação das coisas. E o problema também, sabe o que o problema na igreja traz? Ele desperta muita coisa. Uma igreja que é só a paz, uma igreja que é igual um cemitério, tudo em harmonia, aquele que não converteu se estabiliza. Porque à noite todos os gatos são partos.
muitas vezes uma cisão, um problema na igreja, revela o caráter da pessoa. Às vezes o problema traz quem que é quem. Então nada é fora de si. Tudo está no controle de Deus. Então, o que eu vou fazer daqui a 6 meses, tudo está no controle de Deus. Cabe a nós achar isso. E aí, ele vem e vai falar sobre isso. Tá? E nessa relação que eu vou trabalhar na semana que vem, tem uma frase, ela é um grande problema para a humanidade. Ali gerou problema demais. Que ele fala assim, ele pega o pão e fala assim, este é o meu corpo. Isso, meu amigo, isso deu pau pra Amanda. Porque era uma igreja só, a igreja católica romana. E ali, para aquele momento, o sacerdote, quando ele falava, recitava as palavras em latim, tecnicamente, toda aquela substância, trigo, né, pão, aquela substância, ela se transforma no corpo de Cristo. Esses líquidos, carne, osso, cérebro, sangue, cabelo, joelho, literal. E aí é chamada de transporte da substância, transubstanciação. Tá? Aí a gente vê mais detalhes nisso. Aí apareceu Lutero. Lutero não pode, ele vai falar, não é o corpo de Cristo. E nem o sangue, mas o corpo e o sangue se faz presente. Com substanciação. Então, quando é realmente o corpo e o sangue, ipsis litteris, é o que, gente? Transubstanciação. E quando é o pão e o suco, mas o corpo e o sangue se faz presente? Com substanciação. Porém, ainda vai aparecer um outro cara. E aí vai dar um racha no meio dos crentes, dos protestantes. Que o Lutero vai vir com isso, e aí vai aparecer um cara chamado Zwingli. Ele fala, não, a coisa é memorial, assim, mais ou menos tipológico, e esse Zwingli vai ter muito apoio de Calvino. Nós, o Liceu, estamos muito nessa linha. É um tipo, né? É um tipo, onde que entra a sua natureza humana e a sua natureza espiritual, que é a transcendência. É algo em memória, né? E a gente eu vou ver isso na próxima pregação, em pontos, vamos ver detalhadamente esses problemas, tá? Ele tem tanto problema, e eu quero ressaltar esse 22. Olha o que ele fala assim, porque quando o povo chegava, vamos supor, nós vamos ter a festa vamos supor que a gente ia ter a festa do Ágape hoje aqui. Aí chegou a galera aqui, um já chegou. Lembra quando a gente fez aquela festa na casa do Rogério, ano passado? É tipo aqui. Só que como foi a primeira festa, ela foi perfeita. Mas se tivesse várias todo mês, ela ia começar a degradar, porque o ser humano é assim. Principalmente o brasileiro. Ele destruiu o Facebook, ele destruiu o Orkut, ele destruiu o Uber, e ele está destruindo tudo. Então essa festa ia ser destruída juntamente com ele. Mas cada um levou uma coisa, você viu como é que foi legal? Só que aqui, bicho, estava assim, nego já chegando lá, e ninguém chegava e já abriu, tem já comia, e era vinho, tá? Vinho de verdade. Aí o cara, a reunião é 10 horas, o cara chegou lá 8h15 com 2 garrafas de vinho, ninguém chega, ele toma 2, 3. Quando vai acontecer a ceia, ele tá bebaço. Bebum. Aí uma das coisas que Paulo fala aqui, ó, não tem porventura casas onde comer e beber? Ou seja, a festa do amor era nas casas ou na igreja? Na onde? Na igreja. Então por que as igrejas as reuniões têm que ser nas casas? Igreja do diabo.
Já caiu por terra esse papo. Eu quero fazer uma célula nas casas. Amém? Mas não tem igreja em casa, não. Porque a pessoa fala assim, a gente é igual a igreja primitiva, né? Reúne nas casas. Então tem que pegar isso aqui e tirar. Tá? Tira o verso 22. E aí, esse consubstanciação, transubstanciação, isso é uma coisa trouxe muita pau pra manga. Tá? E nós vamos, na próxima pregação, ver isso com detalhes. Tá? Mas nós vamos ceiar. Tá? Porque ele diz lá, por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão, beba do cálice. Pois quem come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Beleza. A pessoa, quando vai aqui para a ceia, nós vamos fazer a ceia, ela tem que saber discernir. Ela tem que saber o que ela está fazendo. Eu estou fazendo em memória. Ela tem que ter uma certa... não é santidade nem percepção, mas ela tem que respeitar. Reverência, obrigado. Porque um rito, aí eu vou explicar a vocês o que é rito, o que é sacramento, o que é dogma. Porque é um rito. Isso é forte no nosso imaginário, é em memória dele. Então você tem que fazer uma análise. Por isso que é importante a pessoa, quando fizer isso, perdoar aquele que magoou ele, ou liberar perdão para alguém. Eu não estou falando que você vai ter que ir lá e encontrar com a pessoa, não é. É você ter uma certa reverência e uma certa análise, assim, não é uma coisa simples. Por isso que quando isso foi feito, e depois essa festa ágape, ela foi dando tanto problema que chegou um momento que eles fizeram um concílio e acabaram com essa festa ágape. Aí apareceu outro problema. Quando que nós vamos fazer? Porque aí parou a festa ágape e manteve o pão e o vinho. Mas quando que nós vamos fazer? Todo domingo? Uma vez por mês? Todo mês? Aí cria um problema, mas vai ser debatido. Existe uma regra exposta, tem que ser todo domingo? Não. Uma vez por mês? Não tem. Não fala, não caia nessa besteira. Tem que ser todo domingo, porque a minha igreja, onde eu estava, era todo domingo. Ou o cara que faz todo domingo está errado? Não estou falando que está. Mas quem faz uma vez por mês também está errado? Não. Na África do Sul é em 3 meses. Porque tem uma igreja lá que ela é muito grande, e para dar tempo dos obreiros passar em todas as casas visitando, para saber se a família está bem, se as coisas estão bem, se eles estão preparados para a ceia, é preciso fazer uma análise. De visitar, o que você está usando, tal. Por exemplo, eu preciso, aqui o nosso caso é, como nós somos muito pequenos, eu consigo ligar para uma pessoa, para outra, fazer, como é que está aí, está faltando isso. Tem essa parada aqui, tá? Lógico que, porque como são pequenos, eu não posso falar das nossas virtudes, porque acaba expondo as pessoas. Então, o seu pastor tem ação de graças, tem ação social, tá bom? Só não vou te falar qual é. É só para você, pelo menos você pode ter uma pulguinha aí e falar assim, mas não tem aquela coisa de ajudar os membros, né? Aqui tem, tá? Só não vou te falar o que é. Então, é necessário que faça essa análise, né? Aí nós, dentro da igreja, né, que ali na época de Zwingli, Calvino, eles falaram assim, não vamos fazer todo domingo não, senão a gente vai acabar indo para o caminho da festa ágape, que acaba, como é um rito, é uma coisa importante, uma vez por mês. E assim nós fizemos, nós andamos nesse sistema. Amém? E a gente faz isso sempre pensando e olhando para ele. Qual a dica que eu te dou para não errar na ceia?
o centro de tudo é Cristo. Tá? Aí nós vamos ver tecnicamente, domingo que vem, esses pontos, por que só come pão, toda essa parte, inclusive esse problema lá de Corinto, a gente vai expor esse texto verso a verso. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Diáconos de hoje é quem? Lucas e Rafa. Léo pode tocar um pianinho enquanto distribui os elementos. Quem, Fernando, pode ajudar também? Enquanto distribui os elementos, eu irei ler um salmo ou dar oportunidade se alguém quer dar um testemunho que tem que terminar quando acabar a distribuição dos elementos. Se alguém quer falar alguma coisa, eu dou oportunidade. Obrigada. Já, sai. Fernando, que dia que você veio visitar, hein? Ai. Teve uma pessoa que me ligou essa semana e falou assim que estava muito angustiada. A pessoa falou assim, nossa, eu estou muito angustiado. Na realidade, a pessoa estava na minha cabeça a semana toda passada. Essa pessoa vinha na cabeça da minha cabeça. Aí o Fernando agora mandou uma mensagem no WhatsApp. Ô amigo, tá tudo bem, você veio a semana toda na minha cabeça e tal. Ai, estou muito angustiado, não sei o que, tal. Aí eu falei com a pessoa assim, quando você tiver angustiado, pega o Salmo 25. Quando você estiver angustiado, pega o Salmo 25 e lê como se fosse oração. O Salmo 25, ele dá uma paz, assim, quando você... Toda vez que você está angustiado, você lê a Bíblia, vai te trazer paz. Então não é um livro normal. É um livro que tem duas naturezas, você concorda? Como o pão e o suco vai ter duas naturezas. Olha só o Salmo 25. Vou ler ele todo, não. Fala, mestre. Esse é o nosso Senhor Jesus. Amém. Olha só, o Salmo 25 é o Salmo de Davi. Pode ir pegando os elementos, tudo que eu vou lendo aqui, você vai ouvir. A ti, Senhor, eleva minha alma, Deus meu, em ti confio, não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que, sem causa, procedem traiçoeiramente. Eu sei. Eu já peguei. Verso 6. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembre dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade, para os que o guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por causa de teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Então, muitas das vezes nós vamos ter diante de nós o que? Escolha. Depois que você nasce de novo, nascer de novo é salvar, né, gente? Você nasceu de novo pelas obras ou pela graça? Pela graça. Aí na hora que você nasceu de novo, que aí eles cantam a música, né? Uma família. Aí aquela coisa toda, e você é só vitória, né? Não, aí você vai para a parte 2. Qual que é a parte 2? Toda hora vai ter uma escolha. Bom, o livre-arbítrio é um trem que não sai de nós. Mas quem vai te ensinar a tomar a escolha certa? Deus.
Os que estão namorando, né? Por exemplo, o Lucas e a Rafa estão namorando. Tem pouco tempo que eles estão namorando. O dia que eles decidirem casar, essa decisão não vai ser no intelecto, embora passe pelo intelecto, vai ser uma decisão do instinto. Porque Deus vai transcender essa decisão. Quando você escolhe alguém para casar, ela tem que transcender. É Deus que te aponta. Provérbios, capítulo 16, verso 1. O coração do homem faz muitos planos, mas a resposta certa vem da boca do Senhor. Amém. Todas as decisões que eu tomei na Liceu, de transcendência, assim, de seguir uma coisa que eu não estava entendendo, deu certo. Todas que eu tomei pelo Thales, deu errado. Tudo que eu investi para alguém ser uma coisa, deu tudo errado. Eu tenho índice de acerto em criar discípulos zero. Meu erro foi 100%, cara. Então, quer dizer, eu sou incompetente para gerar discípulos, assim. Você vai ser pastor. Eu só, se eu fosse da Bolsa de Valores, eu ia ser o pior que existe. Vai ser ruim de escolher. Por quê? A escolha foi minha. Toda escolha minha, Deus é. Que doido, né? Aí você entende, né, o que o cara, o Davi fala, né? Ô miserável que eu sou. Né? Aí ele fala assim: crie em mim, Senhor, um coração puro, um espírito inabalável. Esse é o 51, né? É quando ele acaba de fazer a besteira lá, né? Com a mulher de Urias. Muito triste aquela história, né? Amém? Amém. Alguns vão ter que ficar sentados, porque tem problema aí de joelho, problemas, não se sinta constrangido em ficar sentado. Mas quem puder, eu vou dar a você 30 segundos aí para você fechar os seus olhos e analisar aí, fazer uma análise, né? Como eu também vou fazer. Aí após esse tempo eu vou orar e a gente vai ceiar. E no meu amém, você vai poder, assim que eu falar amém, você pode comer e beber. E já vai ser feito também a oração para que a gente esteja liberado para terminar o culto. Uma das coisas que eu vou falar domingo que vem é porque uma pessoa chegou para mim assim: pastor, por que você não pega o corpo e o sangue, né? Assim, não pega os elementos e consagra, né? Tem gente que pega e consagra, né? Assim, eu vou consagrar uma coisa. Eu estou fazendo uma transubstanciação. Não é o corpo de Cristo, nem o sangue de Cristo. Está presente. Se a partir do momento. Por isso que tecnicamente você tem que entender isso. Amém? 30 segundos. Pai, na noite em que o Senhor foi traído, o Senhor estava ali comemorando a Páscoa. Até o último segundo, o Senhor não deixou de cumprir a lei. O Senhor não veio anular a lei. O Senhor fez ela cumprir no Senhor. O Senhor, reunido lá com os apóstolos, o Senhor estava num determinado momento, o Senhor pegou ali o pão. E todos atentaram. E o Senhor falou assim: esse aqui é o meu corpo. O Senhor partiu, distribuiu. Esse é o meu corpo. Semelhantemente, ele pegou o cálice, mostrou o vinho, passou para os apóstolos e disse: esse é o meu sangue. E uma das palavras que mais me impacta e é onde eu sinto o meu espírito aquecer, é quando o Senhor fala assim: fazer isso em memória de mim. Em memória.
A memória é algo metafísico, é algo transcendente, é algo espiritual, não é físico. A memória, ninguém pega na memória. Ninguém pega uma memória e guarda no bolso. A memória é algo que não respeita nem o passado, o presente ou o futuro. A memória, ao mesmo tempo que ela é viva, ela é volátil. Ao mesmo tempo que ela atua nas duas naturezas, assim é o Jesus era 100% homem, 100% Deus. Hoje, através da vida da professora Beth, ficou bem claro que um dos maiores ataques à igreja foi de um bispo chamado Ari. Foi explicado aqui de manhã assim detalhadamente. Nós não somos arianos, não somos gnósticos, não somos de filosofias que não reconhecem Jesus, que veio na forma de homem. Nós estudamos aqui hoje o credo niceno. Como é maravilhoso conhecer o Senhor. E aqui, Pai, nós estamos presentes, com reverência, com respeito, e nós vamos fazer isso em memória do Senhor. É um rito, é um dogma, é um sacramento. É algo forte no nosso imaginário que nos conduz na vida enquanto aqui na terra. Porque vai chegar um dia que isso aqui vai desfazer. Abrasados, derreterão. O tempo e espaço vai derreter. Porque o Senhor vai vir. E não vai ter mais a necessidade que ninguém fale do Senhor para o próximo. Porque todos o conhecerão. O Senhor vai imprimir nas suas mentes e nos seus corações a tua palavra. É a nova aliança que o Senhor anunciou. O profeta Jeremias também anunciou no capítulo 31, verso 31. Vai chegar um tempo que farei uma nova aliança com vocês. Não como eu fiz com seus pais no deserto, mas uma que transcende. Ela é tão importante que o autor de Hebreus, no capítulo 8, deu um Ctrl+C e um Ctrl+V. Replicou essa promessa. E aqui estamos nós, fazendo isso em honra, em memória do Senhor, até que o Senhor venha. Eu peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe todos que aqui estão, e que no término da nossa ceia, todos retornem para casa em paz, guardados pela tua graça e pela tua misericórdia. Nós fazemos isso, Pai, em memória de Ti. Amém? Amém. Romanos 10. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor derrama a misericórdia dele sobre vocês, as consolações, o cuidado, e que essa semana você seja livre de todo o laço do passarinho e que tenha uma semana repleta de vitória, paz e presença do Senhor. Vá em casa, vá para casa em paz, com os anjos do Senhor te guardando, em nome de Jesus. Amém? Amém. Que o Senhor te abençoe. Amém.